Estudante estuda inéditas 2021. Para o Supremo Tribunal Federal, a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lista, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões devidamente justificadas a posteriori que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito. Item correto, segundo o STF, a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões devidamente justificadas a posteriori que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a teoria geral dos direitos fundamentais, é correto afirmar que a doutrina relaciona como uma das características dos direitos fundamentais a universalidade. Item correto. Universalidade está entre as características dos direitos fundamentais. Os direitos fundamentais, em regra, são comuns a todos os seres humanos, respeitando as particularidades de cada um. Há um núcleo mínimo de direitos que deve ser outorgado a todas as pessoas. Por exemplo, direito à vida. Existem exceções, pois alguns direitos não podem ser usufruídos por todos, pois são outorgados a grupos específicos, como, por exemplo, os direitos dos trabalhadores. Estudante estuda inéditas 2021. Segundo a doutrina, a igualdade e isonomia deve ser vista sobre duplo aspecto: a igualdade na lei e a igualdade perante a lei. Item correto. Segundo o STF, o princípio da isonomia, que se reveste de autoaplicabilidade, não é, enquanto postulado fundamental de nossa ordem político-jurídica, suscetível de regulamentação ou de complementação normativa. Esse princípio, cuja observância vincula incondicionalmente todas as manifestações do poder público, deve ser considerado em sua precípua função de obstar discriminações e de extinguir privilégios sob duplo aspecto: o da igualdade na lei e o da igualdade perante a lei. Estudante estuda inéditas 2021. Para o Supremo Tribunal Federal, é constitucional a exigência de diploma para o exercício da profissão de jornalista. Item errado. Para o STF, é inconstitucional a exigência de diploma para o exercício da profissão de jornalista. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Constituição Federal de 88, ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Item correto. Conforme a CF 88, artigo 5º, inciso 3, ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme os direitos e deveres individuais e coletivos previstos na Constituição Federal de 88, é correto afirmar que os direitos fundamentais têm como titular somente as pessoas físicas. Item errado. Os direitos fundamentais têm como titular pessoas físicas, pessoas jurídicas e o Estado. Estudante estuda inéditas 2021. Segundo o Supremo Tribunal Federal, é inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos. Item correto. Segundo a STF,
É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos, base legal, liberdade de atividade profissional. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme os direitos e deveres individuais e coletivos previstos na Constituição Federal de 88, é correto afirmar que, segundo o Supremo Tribunal Federal, o direito de propriedade é garantido ao estrangeiro não residente. Item correto. Conforme a STF, o direito de propriedade é garantido ao estrangeiro não residente. Estudante estuda inéditas 2021. Segundo o Supremo Tribunal Federal, cabe ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia. Item errado. STF, súmula vinculante número 37. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Constituição Federal de 88, é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Item correto. CF 88, artigo 5º, inciso 13. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Estudante estuda inéditas 2021. Segundo o Supremo Tribunal Federal, para que haja condenação por dano moral, é necessário ofensa à reputação do indivíduo. Item errado. Segundo o STF, para que haja condenação por dano moral, não é necessário ofensa à reputação do indivíduo. Assim, para a reparação do dano moral, não se exige a ocorrência de ofensa à reputação do indivíduo. Estudante estuda inéditas 2021. Para o Supremo Tribunal Federal, o conceito de casa é mais restrito e abrange apenas a residência do indivíduo. Item errado. Para o STF, o conceito de casa é mais amplo e abrange qualquer compartimento habitado, aposento ocupado de habitação coletiva e compartimento privado não aberto ao público onde alguém exerce profissão ou atividade pessoal. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a teoria geral dos direitos fundamentais, é correto afirmar que os direitos fundamentais não podem ser restringidos em situações de crises constitucionais, como, por exemplo, na vigência do estado de sítio. Item errado. Os direitos fundamentais podem ser restringidos em situações de crises constitucionais. Por exemplo, seção 1, estado de defesa, seção 2, estado de sítio. Estudante estuda inéditas 2021. Segundo o Supremo Tribunal Federal, é lícita a prova de um crime descoberta acidentalmente durante a escuta telefônica autorizada judicialmente para apuração de crime diverso. Item correto. Segundo a STF, é válida, lícita, a prova de um crime descoberta acidentalmente durante a escuta telefônica autorizada judicialmente para apuração de crime diverso. Estudante estuda inéditas 2021. O Poder Judiciário pode determinar a quebra do sigilo bancário e do sigilo fiscal. Item correto. Segundo a jurisprudência do STF e do STJ, o Poder Judiciário pode determinar a quebra do sigilo bancário e do sigilo fiscal. STJ.
Havendo satisfatória fundamentação judicial a ensejar a quebra do sigilo, não há violação a nenhuma cláusula pétrea constitucional. Estudante estuda Inéditas 2021. Para o Supremo Tribunal Federal, estão abrangidos pelo conceito de casa os bares e restaurantes. Item errado. O conceito de casa não abrange bares e restaurantes. O conceito de casa alcança a residência do indivíduo, escritórios profissionais, consultórios médicos e odontológicos, trailers, barcos, aposentos de habitação coletiva, por exemplo, quarto em pousada. Estudante estuda Inéditas 2021. Texto apoio. Constituição Federal de 88, artigo 5º, inciso 4. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Assertiva. Conforme o Supremo Tribunal Federal, a liberdade de expressão é absoluta, desde que não seja feita de forma anônima. Item errado. Liberdade de expressão é ampla, não é absoluta. São proibidos os discursos de ódio. Estudante estuda Inéditas 2021. Os direitos de segunda geração, direitos econômicos, sociais e culturais, que se identificam com as liberdades positivas, reais ou concretas, acentuam o princípio da igualdade. Item correto. Segundo o STF, os direitos de segunda geração, direitos econômicos, sociais e culturais, que se identificam com as liberdades positivas, reais ou concretas, acentuam o princípio da igualdade. Estudante estuda Inéditas 2021. Segundo o Supremo Tribunal Federal, é legítima a decisão judicial que proíbe a publicação de fatos relativos a um indivíduo por empresa jornalística. Item correto. Segundo o Supremo Tribunal Federal, é legítima a decisão judicial proibindo a publicação de fatos relativos ao indivíduo por empresa jornalística. Fundamento: inviolabilidade constitucional dos direitos da personalidade. Privacidade. Estudante estuda Inéditas 2021. Segundo a doutrina, a força policial, tendo entrado na casa de indivíduo durante o dia com ordem judicial, não pode prolongar suas ações durante o período noturno devido à inviolabilidade do domicílio à noite. Item errado. Segundo a doutrina, é admissível que a força policial, tendo entrado na casa de indivíduo durante o dia com ordem judicial, prolongue suas ações durante o período noturno. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a teoria geral dos direitos fundamentais, é correto afirmar que a doutrina relaciona como uma das características dos direitos fundamentais a alienabilidade. Item errado. Inalienabilidade. Os direitos fundamentais são intransferíveis e inegociáveis. Os direitos fundamentais não podem ser abolidos por vontade de seu titular. Os direitos fundamentais não possuem conteúdo econômico patrimonial. Estudante estuda Inéditas 2021. Quanto à aplicabilidade das normas constitucionais, é correto afirmar que nem todas as normas constitucionais apresentam juridicidade. Item errado. Normas constitucionais sempre apresentam juridicidade. São imperativas e cogentes, coercitivos. Geram efeitos jurídicos. O que varia entre as normas constitucionais é o grau de eficácia. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a teoria geral dos direitos fundamentais, é correto afirmar que
A doutrina majoritária reconhece a existência de três gerações de direitos. Item correto. Não há consenso na doutrina brasileira sobre o conceito de gerações de direitos. Contudo, a doutrina majoritária reconhece a existência de três gerações de direitos: primeira geração, liberdade; segunda geração, igualdade; terceira geração, fraternidade. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a teoria geral dos direitos fundamentais, é correto afirmar que os direitos de primeira geração, direitos civis e políticos, que compreendem as liberdades clássicas, negativas ou formais, realçam o princípio da liberdade. Item correto. Segundo o STF, os direitos de primeira geração, direitos civis e políticos, que compreendem as liberdades clássicas, negativas ou formais, realçam o princípio da liberdade. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Constituição Federal de 88, é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, mas é necessário licença para seu exercício. E tem errado. Constituição Federal de 88, artigo 5º, inciso 9. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Constituição Federal de 88, é assegurada, independente de lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. E tem errado. Constituição Federal de 88, artigo 5º, inciso 7. É assegurado, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Traduz a liberdade religiosa. Estudante estuda Inéditas 2021. O Supremo Tribunal Federal considerou constitucional o exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Item correto. Para o STF, o exercício da advocacia traz um risco coletivo, cabendo ao Estado limitar o acesso à profissão e o respectivo exercício. Assim, o exame de suficiência, exame da OAB, seria compatível com o juízo de proporcionalidade e não alcançaria o núcleo essencial da liberdade de ofício. Estudante estuda Inéditas 2021. Só é possível ingressar na casa do indivíduo com o seu consentimento ou com ordem judicial, inviabilizando outras possibilidades. Item errado. Situações que permitem o ingresso na casa do indivíduo com o consentimento do morador, sem o consentimento do morador com ordem judicial apenas durante o dia. A qualquer hora, sem consentimento do indivíduo, em caso de flagrante delito, desastre ou para prestar socorro. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a teoria geral dos direitos fundamentais, é correto afirmar que os direitos fundamentais se aplicam apenas às relações entre o indivíduo e o Estado. E tem errado. Teoria da eficácia vertical. Os direitos fundamentais se aplicavam nas relações entre o indivíduo e o Estado. De um lado, um ente superior, Estado; de outro lado, um ente inferior, indivíduo. Teoria da eficácia horizontal, efeito externo. Os direitos fundamentais se aplicavam nas relações entre particulares. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Constituição Federal de 88, são invioláveis a intimidade, a vida privada,
a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Item correto. Constituição Federal de 88, artigo 5º, inciso 10. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Constituição Federal de 88, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos da Constituição Federal. Item correto, CF 88, artigo 5º, inciso 1. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. Traduz o princípio da igualdade. Dar tratamento isonômico igual às partes significa tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na exata medida de suas desigualdades. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a teoria geral dos direitos fundamentais, é correto afirmar que a doutrina relaciona como uma das características dos direitos fundamentais a efetividade, ou seja, os poderes públicos devem objetivar a efetivação dos direitos fundamentais. Item correto, efetividade, está entre as características dos direitos fundamentais. Os poderes públicos devem objetivar a efetivação, concretização dos direitos fundamentais. Estudante estuda Inéditas 2021. Quanto à aplicabilidade das normas constitucionais, é correto afirmar que as normas de eficácia limitada, apesar de terem aplicabilidade reduzida e não produzirem todos os seus efeitos com a promulgação da Constituição Federal, possuem eficácia jurídica. Item correto. Normas de eficácia limitada. Aplicabilidade reduzida. Não produz todos os seus efeitos com a promulgação da Constituição. Possuem eficácia jurídica. Eficácia mínima. Estudante estuda Inéditas 2021. Segundo o Supremo Tribunal Federal, é inconsistente e fere o senso comum falar-se em violação do direito à privacidade quando o interlocutor grava diálogo com sequestradores, estelionatários ou qualquer tipo de chantagista. Item correto. Segundo o STF, é inconsistente e fere o senso comum falar-se em violação do direito à privacidade quando o interlocutor grava diálogo com sequestradores, estelionatários ou qualquer tipo de chantagista. Estudante estuda Inéditas 2021. Segundo o Supremo Tribunal Federal, as informações e provas levantadas por meio da interceptação telefônica não poderão subsidiar a denúncia de novas infrações penais. Crimes achados. Item errado. Segundo a STF, as informações e provas levantadas por meio da interceptação telefônica poderão subsidiar a denúncia de novas infrações penais, crimes achados, ainda que estes sejam puníveis com a pena de detenção. Estudante estuda Inéditas 2021. Segundo o Supremo Tribunal Federal, todos os ofícios ou profissões podem ser condicionadas ao cumprimento de condições legais para o seu exercício. Item errado. Segundo o STF, nem todos os ofícios ou profissões podem ser condicionadas ao cumprimento de condições legais para o seu exercício. A regra é a liberdade. Somente quando houver potencial lesivo na atividade
é que pode ser exigida a inscrição em Conselho de Fiscalização Profissional. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a teoria geral dos direitos fundamentais, é correto afirmar que os direitos fundamentais incidem diretamente nas relações entre particulares. Os particulares terão de cumprir os direitos fundamentais em suas relações. Item correto. Teoria da eficácia direta e imediata. É a tese que prevalece no Brasil. É a tese adotada pelo Supremo Tribunal Federal. Os direitos fundamentais incidem nas relações entre particulares. Os particulares terão de cumprir os direitos fundamentais em suas relações. Estudante estuda Inéditas 2021. Segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, é necessária a oitiva do investigado para a determinação da quebra do sigilo bancário. Item errado. Segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, não é necessário a oitiva do investigado para a determinação da quebra do sigilo bancário. Motivo: o princípio do contraditório não prevalece na fase inquisitorial. Fase inquisitorial: perpetrada por atos investigativos de cunho administrativo, como o inquérito policial. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a teoria geral dos direitos fundamentais, é correto afirmar que a doutrina relaciona como uma das características dos direitos fundamentais a concorrência, ou seja, os direitos fundamentais podem ser exercidos cumulativamente. Item correto: concorrência. Está entre as características dos direitos fundamentais. Os direitos fundamentais podem ser exercidos cumulativamente. O mesmo titular do direito fundamental pode exercer vários direitos ao mesmo tempo. Estudante estuda Inéditas 2021. Segundo o Supremo Tribunal Federal, pode haver coação para que um suposto pai realize exame de DNA a fim de se resguardar o direito da pensão alimentícia. Item errado. Segundo o STF, não se pode coagir o suposto pai a realizar exame de DNA, pois essa coação ofenderia a dignidade da pessoa humana, a intangibilidade do corpo humano, entre outros direitos humanos. A paternidade poderá ser comprovada mediante outros elementos que não entrem em conflito com a dignidade do acusado. Estudante estuda Inéditas 2021. Segundo o Supremo Tribunal Federal, os transgêneros têm o direito de alteração do nome diretamente no registro civil. Item correto. Para o STF, princípio da igualdade. Busca proibir discriminações em virtude da identidade de gênero e da opção sexual do indivíduo. Segundo o STF, os transgêneros têm o direito de alteração do nome e do gênero, sexo, diretamente no registro civil, independentemente da realização de cirurgia de transgenitalização ou de tratamento hormonal. Estudante estuda Inéditas 2021. Texto de apoio. Constituição Federal de 88, artigo 5º, inciso 5. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Assertiva. Não são cumuláveis as indenizações por dano material e dano moral oriundos do mesmo fato. Item errado. Súmula STJ número 37. São cumuláveis as indenizações por dano material e dano moral oriundos do mesmo fato. Estudante estuda Inéditas 2021. As comissões parlamentares de inquérito federais, estaduais e municipais podem determinar a quebra do sigilo bancário e fiscal.
Item errado. Comissões parlamentares de inquérito federais e estaduais podem determinar a quebra do sigilo bancário e fiscal. As CPIs têm poderes de investigação próprios das autoridades judiciais. Comissões parlamentares de inquéritos municipais não podem determinar a quebra do sigilo bancário e fiscal. Os poderes das CPIs municipais são mais limitados. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, o preceito fundamental de liberdade de expressão não consagra o direito à incitação ao racismo. Item correto. Conforme o STF, o preceito fundamental de liberdade de expressão não consagra o direito à incitação ao racismo, dado que um direito individual não pode constituir-se em salvaguarda de condutas ilícitas, como sucede com os delitos contra a honra, prevalência dos princípios da dignidade da pessoa humana e da igualdade jurídica. Estudante estuda Inéditas 2021. Quanto à aplicabilidade das normas constitucionais, é correto afirmar que as normas de eficácia plena são normas que, desde a entrada em vigor da Constituição Federal, produzem ou têm possibilidade de produzir todos os efeitos que o legislador constituinte quis regular. Item correto. Normas de eficácia plena, desde a entrada em vigor da Constituição Federal, produzem ou têm possibilidade de produzir todos os efeitos que o legislador constituinte quis regular. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a teoria geral dos direitos fundamentais, é correto afirmar que a doutrina relaciona como uma das características dos direitos fundamentais a imprescritibilidade. Item correto. Imprescritibilidade. Os direitos fundamentais não se perdem com o tempo. Os direitos fundamentais são sempre exigíveis. Os direitos fundamentais não podem ser alcançados pela prescrição. A imprescritibilidade está relacionada ao fato de que os direitos fundamentais são personalíssimos. Estudante estuda Inéditas 2021. Texto de apoio. Constituição Federal de 88, artigo 5º, inciso 5. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Assertiva. O direito de resposta se aplica às pessoas jurídicas ofendidas pela expressão indevida de opiniões. Item correto. Direito de resposta se aplica a pessoas físicas e pessoas jurídicas ofendidas pela expressão indevida de opiniões. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme o Supremo Tribunal Federal, o preceito fundamental de liberdade de expressão não consagra o direito à incitação ao racismo. Item correto. Quanto à liberdade de expressão, conforme STF, não pode abrigar em sua abrangência manifestações de conteúdo imoral que implicam ilicitude penal. O preceito fundamental de liberdade de expressão não consagra o direito à incitação ao racismo, dado que um direito individual não pode constituir-se em salvaguarda de condutas ilícitas, como sucede com os delitos contra a honra. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a jurisprudência do STF, o Ministério Público tem liberdade ampla para a quebra de sigilo bancário, envolvendo ou não verbas públicas, no que se refere a entes públicos. Item errado. Conforme a jurisprudência do STF, em caráter excepcionalíssimo, existe a possibilidade de quebra de sigilo bancário pelo Ministério Público
no âmbito de procedimento administrativo, que tenha como objetivo a defesa do patrimônio público, desde que haja envolvimento de dinheiro ou verbas públicas. Olá! Para receber seu e-book, simulados exclusivos e materiais complementares em PDF, é muito simples. Basta cadastrar um e-mail válido aqui embaixo e você receberá gratuitamente o e-book, simulados e outros materiais complementares. É simples e rápido. Aproveite e entre para o nosso grupo de estudo do Telegram, onde diariamente posto questões de concursos, além de dicas e metodologia de estudo. Conheça também nosso Instagram 100% focado em concursos públicos. Lá posto todos os dias questões e metodologia de estudos para concurso. Obrigada, bons estudos e até mais! Estudante estuda Inéditas 2021. Segundo o Supremo Tribunal Federal, quando houver a necessidade de coleta de prova por gravação ambiental, sendo impossível a apuração do crime por outros meios, sendo necessário ordem judicial nesse sentido, é lícita a interceptação telefônica. Item correto. Segundo a STF, quando houver necessidade de coleta de prova por gravação ambiental e havendo ordem judicial nesse sentido, é lícita a interceptação telefônica. Nesse caso, é necessário que seja impossível a apuração do crime por outros meios. Estudante estuda Inéditas 2021. No Brasil, o catolicismo é a religião oficial e o poder público é responsável por essa prestação religiosa. Item errado. O catolicismo não é a religião oficial do Brasil. O poder público não é responsável por essa prestação religiosa. O Brasil é um Estado laico, ou seja, o poder do Estado é oficialmente imparcial em relação às questões religiosas, não apoiando nem se opondo a nenhuma religião. Essa assistência tem caráter privado e fica por conta dos representantes habilitados de cada religião. Estudante estuda Inéditas 2021. Quanto ao direito à vida previsto na Constituição Federal de 88, é correto afirmar que o STF entende que é vedada, em todos os casos, a realização de pesquisas com células tronco embrionárias obtidas de embriões humanos. Item errado. Segundo a STF, é legítima e não ofende o direito à vida, nem tampouco a dignidade da pessoa humana, a realização de pesquisas com células tronco embrionárias, obtidas de embriões humanos produzidos por fertilização in vitro e não utilizados neste procedimento. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Constituição Federal de 88, é vedado por força constitucional tratamento desigual entre pessoas em qualquer hipótese. Item errado. Princípio da igualdade proíbe que pessoas que estejam na mesma situação sejam tratadas de forma desigual. Poderá haver tratamento desigual, discriminatório, entre pessoas que estão em situações diferentes. As ações afirmativas são consideradas constitucionais pelo STF. Exemplos de ações afirmativas: reserva de vagas em universidades públicas para negros e índios. Estudante estuda Inéditas 2021. Segundo o Supremo Tribunal Federal, a privacidade dos agentes políticos é ampla e protegida contra divulgações de fatos relacionados aos serviços públicos. Item errado. Segundo o Supremo Tribunal Federal, a privacidade dos agentes políticos é relativa, pois os agentes políticos devem prestar contas à sociedade da sua atuação como agente público. Atenção! O direito à privacidade dos agentes políticos é protegido, porém, apenas a fatos íntimos, pessoais e da vida familiar.
Contudo, não há privacidade no que se refere à sua atividade pública. Estudante estuda, inéditas 2021. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, são ilícitas as provas obtidas por meio de requisição do Ministério Público de informações bancárias de titularidade de Prefeitura Municipal para fins de apurar supostos crimes praticados por agentes públicos contra a administração pública. Item errado. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, são lícitas as provas obtidas por meio de requisição do Ministério Público de informações bancárias de titularidade de Prefeitura Municipal para fins de apurar supostos crimes praticados por agentes públicos contra a administração pública. Estudante estuda, inéditas 2021. Conforme a teoria geral dos direitos fundamentais, é correto afirmar que a doutrina relaciona como uma das características dos direitos fundamentais a complementariedade. Assim, os diferentes direitos fundamentais se complementam. Item correto: complementariedade. Está entre as características dos direitos fundamentais. Os direitos fundamentais compõem um sistema único. Os diferentes direitos fundamentais das diferentes gerações se complementam, logo, devem ser interpretados conjuntamente. Estudante estuda, inéditas 2021. Segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, o Tribunal de Contas da União tem competência para requisitar informações relativas a operações de crédito originárias de recursos públicos. Item correto. Segundo o STF, o TCU tem competência para requisitar informações relativas a operações de crédito originárias de recursos públicos. Observação: os dados bancários apenas podem ser usados para os fins da investigação que lhes deu origem, não sendo permitido seu uso quanto a terceiros que não estejam na investigação. Estudante estuda, inéditas 2021. Conforme a teoria geral dos direitos fundamentais, é correto afirmar que o rol dos direitos e das garantias fundamentais não se esgota nos direitos e deveres individuais. Item correto. O rol dos direitos e das garantias fundamentais não se esgota nos direitos e deveres individuais. Direitos fundamentais: direitos e deveres individuais e coletivos, direitos sociais, direitos de nacionalidade, direitos políticos, direitos relacionados à existência, organização e participação em partidos políticos. Estudante estuda, inéditas 2021. Texto de apoio. Constituição Federal de 88, artigo 5º, inciso 5. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Assertiva. O direito à indenização por dano material, moral e à imagem depende de o direito à resposta ter sido exercido pela vítima. Item errado. Direito à indenização por dano material, moral e à imagem. Independe de o direito à resposta ter sido ou não exercido. Independe de o dano caracterizar ou não infração penal. Olá! Para receber seu e-book, simulados exclusivos e materiais complementares em PDF, é muito simples. Basta cadastrar um e-mail válido aqui embaixo e você receberá gratuitamente o e-book, simulados e outros materiais complementares. É simples e rápido. Aproveite e entre para o nosso grupo de estudo do Telegram, onde diariamente posto questões de concursos, além de dicas e metodologia de estudo. Conheça também nosso Instagram 100% focado em concursos públicos. Lá posto todos os dias questões e metodologia de estudos para concurso. Obrigada, bons estudos e até mais!
Estudante estuda inéditas 2021. Segundo o Supremo Tribunal Federal, a interceptação telefônica não será admitida quando a conversa for entre o acusado em processo penal e seu defensor, advogado. E tem errado. Segundo o STF, o advogado tem seu sigilo profissional resguardado para o exercício de suas funções. Porém, esse direito não pode servir como escudo para a prática de atividades ilícitas, pois nenhum direito é absoluto. Ainda, segundo a Corte, o simples fato de ser advogado não pode conferir ao indivíduo imunidade na prática de delitos no exercício de sua profissão. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, o direito à livre expressão não pode abrigar, em sua abrangência, manifestações de conteúdo imoral que implicam ilicitude penal. Assim, as liberdades públicas são incondicionais. E tem errado. Conforme a STF, o direito à livre expressão não pode abrigar, em sua abrangência, manifestações de conteúdo imoral que implicam ilicitude penal. As liberdades públicas não são incondicionais, por isso devem ser exercidas de maneira harmônica, observados os limites definidos na própria Constituição Federal. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme o Superior Tribunal de Justiça, as pessoas jurídicas poderão sofrer dano moral. Item correto. Súmula do STJ, súmula 227. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral. Pessoas jurídicas podem sofrer dano moral, podem ser indenizadas por dano moral, pois são titulares dos direitos à honra e à imagem. Ainda, segundo o STJ, a honra objetiva da pessoa jurídica pode ser ofendida pelo protesto indevido de título cambial, cabendo indenização pelo dano extrapatrimonial daí decorrente. Estudante estuda inéditas 2021. As autoridades fiscais poderão requisitar informações às instituições financeiras. Item correto. Autoridades fiscais poderão requisitar informações a instituições financeiras, Lei Complementar número 105 de 2001. Requisitos para requisição: haja processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso e as informações sejam consideradas indispensáveis pela autoridade administrativa competente. Observação: os dados ainda estarão protegidos, pois os dados antes protegidos pelo sigilo bancário passarão a estar protegidos por sigilo fiscal. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a teoria geral dos direitos fundamentais, é correto afirmar que os direitos individuais e coletivos, os direitos sociais e os direitos de nacionalidade são espécies do gênero direitos fundamentais. Item correto. Constituição Federal de 88, título 2, Direitos Fundamentais. Direitos e deveres individuais e coletivos, direitos sociais, direitos de nacionalidade, direitos políticos, direitos relacionados à existência, organização e participação em partidos políticos, conhecidos como Catálogo dos Direitos Fundamentais. Estudante estuda inéditas 2021. Para o Supremo Tribunal Federal, nem a Polícia Judiciária e nem a Administração Tributária podem invadir domicílio alheio com o objetivo de apreender, durante o período diurno e sem ordem judicial, quaisquer objetos que possam interessar ao poder público. Item correto. Segundo o STF, nem a Polícia Judiciária e nem a Administração Tributária podem, afrontando direitos assegurados pela Constituição da República, invadir domicílio alheio com o objetivo de apreender durante o período diurno
e sem ordem judicial quaisquer objetos que possam interessar ao poder público. Estudante estuda Inéditas 2021. Quanto ao direito à vida, previsto na Constituição Federal de 88, é correto afirmar que o direito à vida abrange apenas a vida extrauterina, ou seja, após o nascimento. Item errado. Direito à vida abrange a vida extrauterina, fora do útero, abrange a vida intrauterina, dentro do útero. A abrangência da proteção à vida intrauterina, que assegura a proibição do aborto no Brasil, que é apenas permitido em casos excepcionais, como, por exemplo, a grave ameaça à vida da gestante ou a gravidez resultante de estupro. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a teoria geral dos direitos fundamentais, é correto afirmar que a terceira geração de direitos fundamentais são os direitos difusos e coletivos e tem como valor fonte a fraternidade. Item correto. Primeira geração, liberdade. Impõe ao Estado o dever de abstenção, direitos civis e políticos. Segunda geração, igualdade. Impõe ao Estado o dever de atuação, direitos sociais, econômicos e culturais. Terceira geração, fraternidade. Direitos difusos e coletivos. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Constituição Federal de 88, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Item correto. Constituição Federal de 88, artigo 5º, inciso 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Traduz a liberdade religiosa. Estudante estuda Inéditas 2021. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Trata-se de norma constitucional de eficácia limitada. Item errado. Trata-se de norma constitucional de eficácia contida. Essa norma traz a liberdade de atividade profissional, não existindo lei que exija qualificações para o exercício de determinada profissão. Qualquer pessoa poderá exercê-la. Porém, se existir essa lei, a profissão só poderá ser exercida por quem atender às qualificações legais trazidas. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme o Supremo Tribunal Federal, a liberdade de manifestação do pensamento não pode ser restringida pelo exercício ilegítimo da censura estatal, salvo praticada em sede jurisdicional. Item errado. A liberdade de manifestação do pensamento não pode ser restringida pelo exercício ilegítimo da censura estatal, ainda que praticada em sede jurisdicional. Assim, o decano do Supremo Tribunal Federal, ministro Celso de Mello, se posicionou em plenário virtual sobre o embate que já dura 9 anos entre o jornal O Estado de São Paulo e o filho do ex-presidente da República, José Sarney, Fernando Sarney. Estudante estuda Inéditas 2021. Segundo o Supremo Tribunal Federal, são lícitas as provas obtidas por meio de interceptação telefônica determinada a partir apenas de denúncia anônima, sem investigação preliminar. Item errado. Segundo a STF, são ilícitas as provas obtidas por meio de interceptação telefônica determinada a partir apenas de denúncia anônima,
sem investigação preliminar. Uma denúncia anônima não é suficiente para que o juiz determine a interceptação telefônica. Caso ele determine, apenas com a denúncia anônima, a prova obtida a partir desse procedimento será ilícita. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme o Supremo Tribunal Federal, é inconstitucional qualquer interpretação do Código Penal que possa ensejar a criminalização da defesa da legalização das drogas. Item correto. Conforme STF, é inconstitucional qualquer interpretação do Código Penal que possa ensejar a criminalização da defesa da legalização das drogas ou de qualquer substância entorpecente específica, inclusive através de manifestações e eventos públicos. Decisão baseada no direito à manifestação do pensamento e no direito de reunião. Descriminalizou a Marcha da Maconha. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a teoria geral dos direitos fundamentais, é correto afirmar que a doutrina relaciona como uma das características dos direitos fundamentais a indivisibilidade. Assim, os direitos fundamentais são indivisíveis. Item correto: indivisibilidade. Os direitos fundamentais são indivisíveis. Os direitos fundamentais formam parte de um sistema harmônico e coerente de proteção à dignidade da pessoa humana. Os direitos fundamentais não podem ser considerados isoladamente. Os direitos fundamentais devem ser considerados como integrantes de um conjunto único, indivisível de direitos. Estudante estuda Inéditas 2021. O Supremo Tribunal Federal entendeu que a Lei do Rio Grande do Sul, que permite o sacrifício de animais em ritos religiosos de matriz africana, é constitucional. Item correto. Por unanimidade de votos, o Supremo Tribunal Federal entendeu que a Lei do Rio Grande do Sul, que permite o sacrifício de animais em ritos religiosos, é constitucional. A tese produzida pelo Supremo é a seguinte: é constitucional a Lei de Proteção Animal que, a fim de resguardar a liberdade religiosa, permite o sacrifício ritual de animais em culto de religiões de matriz africana. No conflito aparente entre bens jurídicos, prevaleceu a liberdade religiosa. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Constituição Federal de 88, a casa é asilo inviolável do indivíduo. Ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro ou durante o dia por determinação judicial. Item correto. Constituição Federal de 88, artigo 5º, inciso 11. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro ou durante o dia por determinação judicial. Estudante estuda Inéditas 2021. Para a doutrina e jurisprudência, a quebra do sigilo das comunicações e interceptação das comunicações telefônicas são expressões sinônimas. Item errado. Quebra do sigilo das comunicações. Acesso ao extrato das ligações telefônicas, medida menos grave, pode ser determinada pelas comissões parlamentares de inquérito e pelo Poder Judiciário. Exemplo: ter acesso ao extrato da conta de celular. Interceptação das comunicações telefônicas. Gravações das conversas telefônicas. Medida mais grave. Apenas pode ser determinada pelo Poder Judiciário. E estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Constituição Federal de 88, a violação da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas ensejará o direito à indenização pelo dano material ou moral.
Essa indenização será padronizada e não observará o grau de reprovabilidade da conduta. Item errado. A violação da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas ensejará indenização cujo valor observará o grau de reprovabilidade da conduta. As indenizações por dano material e por dano moral são cumuláveis. Assim, é possível que se reconheça o direito a ambas as indenizações diante de um mesmo fato. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a teoria geral dos direitos fundamentais, é correto afirmar que a primeira geração de direitos fundamentais são os direitos que envolvem prestações positivas do Estado aos indivíduos, políticas e serviços públicos. E tem errado. A questão traz a ideia de segunda geração. Primeira geração, liberdade. Impõe ao Estado o dever de abstenção, direitos civis e políticos. Segunda geração, igualdade. Impõe ao Estado o dever de atuação, direitos sociais, econômicos e culturais. Aqui temos prestações positivas do Estado aos indivíduos, políticas e serviços públicos. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Constituição Federal de 88, ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa, mesmo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Item errado. Constituição Federal de 88, artigo 5º, inciso 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Traz a escusa de consciência. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Constituição Federal de 88, é livre a manifestação do pensamento, mesmo que feito de forma anônima. E tem errado. Conforme a CF 88, artigo 5º, inciso 4, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Com base na vedação ao anonimato, o Supremo Tribunal Federal proíbe o acolhimento a denúncias anônimas. Observação: as denúncias anônimas poderão servir de base para que o poder público adote medidas destinadas a esclarecer, em sumária e prévia apuração, a verossimilhança das alegações que lhe foram transmitidas. Estudante estuda Inéditas 2021. O ensino religioso de matrícula obrigatória constituirá a disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental. Item errado. Constituição Federal de 88, artigo 210, parágrafo 1º. O ensino religioso de matrícula facultativa constituirá a disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental. Segundo o STF, o ensino religioso em escolas públicas pode ter caráter confessional. Assim, há a possibilidade de estar vinculado a uma religião específica, não havendo afronta ao Estado laico. Por exemplo, escola pública com ensino religioso de matriz cristã. Estudante estuda Inéditas 2021. Segundo o Supremo Tribunal Federal, é compatível com o princípio da igualdade programa concessivo de bolsa de estudos em universidades privadas para alunos de renda familiar de pequena monta com cotas para negros, pardos, indígenas e portadores de necessidades especiais. Item correto. Segundo a STF, é legítimo o programa concessivo de bolsa de estudos em universidades privadas a alunos que cursaram o ensino médio completo em escolas públicas ou em particulares,
como bolsistas integrais, cuja renda familiar fosse de pequena monta, com cotas para negros, pardos, indígenas e aqueles com necessidades especiais. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a teoria geral dos direitos fundamentais, é correto afirmar que parte da doutrina considera a existência de direitos de quarta geração. Item correto, quarta geração. Para Paulo Bonavides, democracia, informação, pluralismo, incluídos os direitos relacionados à globalização, direitos à democracia, à informação e ao pluralismo. Desses direitos dependeria a concretização de uma civitas máxima, uma sociedade sem fronteiras e universal. Quarta geração, para Norberto Bobbio, engenharia genética. Estudante estuda Inéditas 2021. As normas constitucionais de eficácia contida são aquelas normas aptas a produzir todos os seus efeitos, desde o momento da promulgação da Constituição Federal, apesar de poderem ser restringidas por parte do poder público. Item correto. Normas constitucionais de eficácia contida ou prospectiva. Estão aptas a produzir todos os seus efeitos desde o momento da promulgação da Constituição Federal. Porém, podem ser restringidas por parte do poder público. A atuação do legislador é discricionária, ou seja, o legislador não precisa editar a lei, mas poderá fazê-lo. Estudante estuda Inéditas 2021. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, é lícita a prova obtida por acesso ao WhatsApp sem autorização judicial. Item errado. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, é ilícita a prova obtida por acesso ao WhatsApp sem autorização judicial. Motivo: nesse caso, as mensagens armazenadas no aparelho estarão protegidas pelo sigilo telefônico. Atenção! Se o celular for apreendido em operação de busca e apreensão autorizada por ordem judicial, é permitido que a autoridade policial verifique o conteúdo que estiver armazenado no aparelho, mesmo as conversas pelo WhatsApp, não havendo, nesse caso, necessidade de nova ordem judicial para análise desses dados. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a teoria geral dos direitos fundamentais, é correto afirmar que o direito à paz nunca foi citado pela doutrina como fonte de uma geração de direitos. Item errado. Parte da doutrina que defende que há direitos de quinta geração relaciona esses direitos ao direito à paz. Doutrina majoritária. Primeira geração liberdade, segunda geração igualdade, terceira geração fraternidade. Parte da doutrina. Quarta geração. Paulo Bonavides. Democracia, informação, pluralismo. Norberto Bobbio. Engenharia genética. Quinta geração. Direito à paz. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a teoria geral dos direitos fundamentais, é correto afirmar que os direitos de segunda geração têm como valor-fonte a igualdade. Item correto, segunda geração, igualdade. Impõe ao Estado o dever de atuação, prestações positivas do Estado aos indivíduos, políticas e serviços públicos. Em geral, são normas programáticas. Direitos sociais, econômicos e culturais são as liberdades positivas. O Estado tem a obrigação de fazer algo em prol dos indivíduos. Objetivam o bem-estar de todos. Direitos do bem-estar. Por exemplo, direitos à educação, saúde e ao trabalho. Estudante estuda Inéditas 2021. Quanto ao direito à vida, previsto na Constituição Federal de 88, é correto afirmar que
A doutrina considera que é dever do Estado assegurar o direito à vida em dupla finalidade. De um lado, o direito de continuar vivo, de outro, o direito de ter uma vida digna, boa. Item correto. A doutrina considera que é dever do Estado garantir o direito à vida em duplo sentido. Primeiro sentido, o direito de continuar vivo. Segundo sentido, o direito de ter uma vida digna, uma vida boa. Segundo o STF, é garantia dos indivíduos o direito à busca pela felicidade, como forma de realização do princípio da dignidade da pessoa humana. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a teoria geral dos direitos fundamentais, é correto afirmar que a vida, a liberdade e a propriedade são exemplos de direitos fundamentais, ao passo que o habeas corpus é considerado uma garantia fundamental. Item correto. Direitos fundamentais são os bens protegidos pela Constituição Federal. Exemplo: a vida, a liberdade e a propriedade. Garantias são formas de se protegerem esses bens. São instrumentos constitucionais. Exemplo: habeas corpus. Protege o direito à liberdade de locomoção. Para José Joaquim Canotilho, as garantias são também direitos. Estudante estuda Inéditas 2021. Quanto à aplicabilidade das normas constitucionais, é correto afirmar que, antes da lei regulamentadora ser publicada, o direito previsto em uma norma de eficácia contida pode ser exercitado de maneira plena, ampla. Item correto. Características das normas de eficácia contida. São autoaplicáveis. Não dependem de lei posterior regulamentadora que lhes dê alcance o sentido. Antes da lei regulamentadora ser publicada, o direito previsto em uma norma de eficácia contida pode ser exercitado de maneira plena, ampla. Apenas depois da regulamentação é que poderá haver restrições ao exercício do direito. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme os direitos e deveres individuais e coletivos previstos na Constituição Federal de 88, é correto afirmar que, segundo o STF, atendidos os requisitos constitucionais, os estrangeiros residentes no país são beneficiários da assistência social. Item correto. Segundo o STF, os estrangeiros residentes no país, se atendidos os requisitos constitucionais, são beneficiários da assistência social e têm direito ao benefício de prestação continuada, BPC. BPC é um benefício assistencial devido à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Constituição Federal de 88, é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material apenas, pois é necessário que haja prejuízo concreto. Item errado. Constituição Federal de 88, artigo 5º, inciso 5. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, dano moral ou dano à imagem. Essa norma traz o direito de resposta à manifestação do pensamento de outra pessoa, aplicável a todas as ofensas, independente das ofensas serem ou não infrações penais. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme os direitos e deveres individuais e coletivos previstos na Constituição Federal de 88, é correto afirmar que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros, mas não aos estrangeiros residentes no país,
A inviolabilidade do direito à liberdade. Item errado. CF de 88, artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a legislação vigente, não será admitida a interceptação de comunicações telefônicas quando não houver indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal. Item correto. Segundo a Lei 9.296, de 96, artigo 2º, não será admitida a interceptação de comunicações telefônicas quando ocorrer qualquer das seguintes hipóteses. Inciso 1. Não houver indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal. 2. A prova puder ser feita por outros meios disponíveis. 3. O fato investigado constituir infração penal punida, no máximo com pena de detenção. Estudante estuda Inéditas 2021. Segundo o Supremo Tribunal Federal, a apreensão de um disco rígido HD de um computador no qual estão armazenados e-mails recebidos pelo investigado viola o sigilo da comunicação de dados. Item errado. Segundo a STF, em relação à comunicação de dados, a apreensão de disco rígido de um computador no qual estão armazenados, por exemplo, e-mails recebidos pelo investigado, não viola o sigilo da comunicação de dados. Motivo: a proteção constitucional é da comunicação de dados e não dos dados em si. No caso, não há quebra do sigilo das comunicações, interceptação das comunicações, mas sim a apreensão de base física na qual se encontram os dados. Estudante estuda Inéditas 2021. Segundo o Supremo Tribunal Federal, é inexigível o consentimento de pessoa biografada relativamente a obras biográficas literárias ou audiovisuais. Item correto. Segundo o Supremo Tribunal Federal, é inexigível o consentimento de pessoa biografada relativamente a obras biográficas literárias ou audiovisuais, sendo por igual desnecessária a autorização de pessoas retratadas como coadjuvantes ou de seus familiares em caso de pessoas falecidas. A inexigibilidade do consentimento não exclui a possibilidade de indenização devido ao dano material ou moral decorrente da violação da intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas. Estudante estuda Inéditas 2021. Quanto à aplicabilidade das normas constitucionais, é correto afirmar que tanto a norma constitucional de eficácia contida quanto a norma constitucional de eficácia limitada dependem de uma lei posterior para produzirem todos os seus efeitos. Item errado. Normas de eficácia contida, aptas a produzir todos os seus efeitos desde a promulgação da Constituição Federal. Lei posterior, se for editada, poderá restringir a sua aplicação. Normas de eficácia limitada não estão aptas a produzirem todos os seus efeitos com a promulgação da Constituição Federal. Dependem de uma lei posterior para produzirem todos os seus efeitos e ampliar o seu alcance. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a teoria geral dos direitos fundamentais, é correto afirmar que a eficácia diagonal dos direitos fundamentais refere-se à aplicação dos direitos fundamentais em relações assimétricas entre particulares, como, por exemplo, nas relações de trabalho.
Item correto: teoria da eficácia diagonal dos direitos fundamentais. Os direitos fundamentais se aplicavam nas relações assimétricas, desigual entre particulares. São marcadas por uma flagrante desigualdade de forças em razão tanto da hipossuficiência quanto da vulnerabilidade de uma das partes da relação. Por exemplo, relações de trabalho, marcadas pela desigualdade de forças entre patrões e empregados. Estudante estuda Inéditas 2021. A garantia de proteção aos locais de culto é princípio do qual deriva a imunidade tributária, que proíbe aos entes federativos a instituições de impostos sobre templos de qualquer culto. Item correto: Constituição Federal de 88, artigo 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Inciso 6. Instituir impostos sobre, a linha B, templos de qualquer culto. A garantia de proteção aos locais de culto é princípio do qual deriva a imunidade tributária, que veda aos entes federativos a instituições de impostos sobre templos de qualquer culto. Olá! Para receber seu e-book, simulados exclusivos e materiais complementares em PDF, é muito simples. Basta cadastrar um e-mail válido aqui embaixo e você receberá gratuitamente o e-book, simulados e outros materiais complementares. É simples e rápido. Aproveite e entre para o nosso grupo de estudo do Telegram, onde diariamente posto questões de concursos, além de dicas e metodologia de estudo. Conheça também nosso Instagram 100% focado em concursos públicos. Lá, posto todos os dias questões e metodologia de estudos para concurso. Obrigada, bons estudos e até mais!